nós não fomos capazes, não estamos sendo capazes de ter uma posição, uma atuação, uma militância, né, que consiga, né, passar, traduzir, né, criar condições dos trabalhadores, né, do Brasil, no campo ou na cidade, verem com mais clareza, né, a luta de classe. Né? Nós não fomos capazes, Nicodemus, de construir uma consciência socialista, uma consciência democrática na disputa de corações e mentes. Mesmo quando a gente realizou reformas econômicas e sociais, nós ficamos nos marcos do status quo, não fizemos uma disputa de ideias, de projeto político, de projeto cultural. Esse é o problema. Você veja que as raízes dessa insatisfação, ela se manifesta numa espécie de rebeldia confusa, porque nós não aprofundamos a disputa de corações e mentes para um projeto emancipador. Veja bem, o Lula tem muito prestígio dessa região, inclusive amanhã ele vai inaugurar a ponte que liga Xambió a São Geraldo. São Geraldo é no lugar do Pará e Xambió é no lado do Tocantins. Agora, a imagem do Lula é forte. Agora, você não pode construir uma contra-hegemonia que tem que ir além da imagem, não pode ficar só na imagem e nos símbolos. E tem que ser uma coisa de programa, de ideologia, de alternativas políticas. Né? Se a gente, mesmo quando a gente atende às reivindicações populares, se a gente não atende e se a gente não leva a ideia da disputa de corações e mentes, a gente fica só no nível das satisfações imediatistas e locais. Eu acho que esse é o dilema que a esquerda tem no Brasil. Mesmo a gente fazendo governos reformistas, como Lula 1 e 2, a Dilma 1 e agora o Lula 3, se a gente não fizer transformações estrutural nas relações de propriedade, na questão do sistema financeiro, na questão dos direitos do povo, como saúde, educação, salário mínimo, como a questão da economia solidária, de uma reforma agrária popular, de apoio ao sistema cooperativo, o sistema de produção agrícola orgânica, de produtos orgânicos. Se a gente não mudar esses eixos, a gente continua sendo um país injusto, um país escandalosamente injusto. Esse é o dilema que eu acho que nós, da esquerda, temos pela frente, principalmente Nicodemos e Maurício e Celso, na preparação do Lula 26, porque nós temos que ter um programa mais ousado, mais substantivamente definido, para que ele tenha força popular, tanto no campo como nas cidades. Porque a esquerda tem presença no Brasil, o PT tem capilaridade. Aonde a gente anda, você encontra sinais. Você veja bem, você vai em Xambioá, Nicodemo, você encontra o Paulo. O Paulo eu conheço ele há mais de 10 anos. Você vai nesses lugares aí, encontra militantes sindicalistas, lideranças políticas. Agora, se você não tiver um movimento político de organização das ideias, da disputa de programa, a gente cai numa dispersão muito grande, porque a extrema-direita fascista, que tem uma proposta de apostar no caos, no medo, no negacionismo, na vingança e na violência, ela acaba explorando o senso comum. Esse senso comum leva a confusão em relação ao que houve no Rio de Janeiro, a chacina. Então, nós temos que ter propostas coerentes. Por exemplo, segurança pública tem que ter uma proposta que tenha começo, meio e fim, uma proposta alternativa. A questão da soberania, uma proposta alternativa. A questão da democrática, uma proposta alternativa. A presença do Estado com proposta de políticas públicas que melhore o acesso das pessoas a direitos básicos. Eu acho que são esses desafios estratégicos que nós temos pela frente. Por isso, Nicodemo, que essa tua experiência, com essa tua... Você é paraense, você é de Santarém, você está fazendo um retorno. Esse teu retorno está sendo muito rico, porque você está vendo com os próprios olhos uma realidade dramática. Eu vi essa realidade dramática e aproveito para fazer um comercial, assistindo o filme Agente Secreto, que é um belo filme que mostra as vísceras do Brasil, os dilemas do Brasil.
os dilemas ideológicos, culturais, o modo de governança que tem no Brasil. Então, eu acho que nós temos que construir um otimismo esperançoso para transformar a realidade que é marcada por uma trajetória de sangue, de violência, de negação da memória e por aí afora. Genuíno, queria voltar um pouco atrás. Está ouvindo agora do áudio, tá bom? A tua história, maravilhosa história, porque o Genuíno, muita gente conhece, mas tem um lado dele de enfrentamento, né? Ele sempre foi uma pessoa que se politizou muito cedo, né, com o padre Salmito, né? E depois ele participou desses movimentos aí da juventude, liderou lá o movimento lá na região, e ele trabalhou na IBM. Então, teve uma ocasião que ele fez uma passeata na IBM, em frente à IBM, e o pessoal viu da IBM. E o administrador falou para ele, ó, seguinte, você tem que resolver. Ou você continua aqui, você vai para o Rio, aí faz um curso e tal. Você vai... Porque o Genuíno sempre foi muito estudioso, né? Então, você vai ter oportunidade aqui. O Genuíno falou assim, não quero. E ele leu isso no livro, Horata? Isso está no livro. Isso está no livro. Exatamente. A gente vai sortear esse livro aí. Então, o Genuíno, pessoal, conhecendo esse lado mais da personalidade dele, da intuição dele, ele sempre foi um cara que combateu diretamente o fascismo, ele renegou bens materiais, né? A família, ele deixou a família para entrar no movimento de luta, que ele está até hoje. Hoje ele é um militante. Eu considero o Genuíno um herói nacional. Não, eu não sou herói, né? Eu sou um militante. Herói foram os que deram a vida pela luta. Ele participa porque na guerrilha do Araguaia, as pessoas eram convocadas, mas eles tinham liberdade de dizer não. E ele foi, sabendo do risco de morte, que vários morreram na guerrilha do Araguaia. E é um movimento muito pouco divulgado. Foi um movimento muito aniquilado psicologicamente, como o Genuíno falou aí, esse sofrimento psicológico que o fascismo emprega nas pessoas, né? Por essa lavagem cerebral. Inclusive, o movimento da guerrilha do Araguaia foi uma dessas. Então, eu considero o Genuíno, ele enfrenta o movimento de cara, de frente, bate de frente. Ele é essa personalidade dele. Então, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, a nível da importância disso aí que a gente tem que ter na militância hoje, e da sua experiência desses fatores aí que levaram você a ser essa grande personagem histórica do Brasil. Olha, Maurício, o livro escrito pelo Nicodemo Senna e pelo Salvio Cotta reflete muito bem as principais passagens, os principais momentos da minha vida. A minha vida com a política foi feita de escolhas. Quando eu escolhi militar no movimento estudantil e não ser funcionário da IBM. Quando eu escolhi ir para a clandestinidade depois do AI-5, que eu vim morar em São Paulo, conheci São Paulo clandestinamente com 23 anos de idade. Quando de São Paulo eu fui para o Paraguai, foram escolhas, encruzilhadas, que eu fiz essa escolha. E na prisão, quando eu fui preso, depois de um processo de tortura, de investigação em Brasília e São Paulo, eu passei a fazer as escolhas políticas. Quando eu saí da prisão, depois de 5 anos, eu fiz escolhas políticas, de militar no PT, que era uma novidade então. Participei da fundação do PT, eu sou o número 7 do meu diretório aqui, do bairro onde eu moro até hoje. E fiz as minhas escolhas quando eu voltei a morar em São Paulo e fui candidato a deputado federal e fui eleito. A primeira votação direta do PT enquanto partido político, eu fui da primeira bancada do PT, que a outra era de deputados que entraram no PT já com o exercício do mandato vindo de outros partidos. E essa minha experiência indica uma coisa. Primeiro, eu luto por causas e não por coisas. Eu luto para ser e não para ter, como diz a minha amiga Marina Silva. E eu luto para ter objetivos de emancipação do país e do povo brasileiro contra o sistema. Eu sou antissistema.
Eu nasci num momento revolucionário do Brasil e do mundo. Depois eu fui para o enfrentamento, no limite do limite. E nesse enfrentamento eu não tenho que me arrepender, eu tenho lições a tirar. Seja quando eu estava na guerrilha, quando eu estava preso durante 5 anos, seja quando eu entrei no PT, seja quando eu exerci o mandato durante 26 anos como deputado federal, disputei o governo de São Paulo e pela primeira vez o PT foi para o segundo turno, como meu vice era o Marinho, e a minha experiência como presidente do PT, quando eu fui novamente abatido pela farsa do mensalão, em que eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. Uma prova disso é que, depois de 20 anos, eu fui excluído do crime de improbidade, que era uma das denúncias do mensalão. E assim como os empréstimos que eu assinei, que eram legais, o próprio juiz da vara civil pediu autorização minha para devolver parte do dinheiro que o PT pagou para os cofres do PT depois de uma avaliação contábil. Então, eu tenho minha consciência muito tranquila. Moro na mesma casa há 42 anos, não tenho título de doutor, porque eu fui expulso da faculdade e resolvi não voltar, vivo de uma aposentadoria complementar, não tenho bens nem fortuna. E moro numa casa, num sobradinho, num bairro de classe média baixa, há 42 anos, que eu moro no mesmo lugar. Portanto, eu vivo feliz, porque o sentido da minha vida é lutar por causas, por sonhos, por utopias. O sentido da minha vida é me engajar num projeto coletivo. Eu sempre fui, e o livro mostra isso muito bem, de um projeto coletivo. Quando eu fui para o Paraguai, era um projeto coletivo, eu era militante do PCdoB. Quando eu estava na cadeia, eu era um projeto coletivo com os outros companheiros presos do PCdoB, da LN, da Ala Vermelha, etc. E quando eu saí da cadeia, eu fui para um projeto coletivo que foi me filiar ao Partido dos Trabalhadores. Então, eu sou um militante de projeto coletivo. É o projeto coletivo que dá sentido à vitória que a gente pode conquistar. E no mundo de hoje, essa ideia de um projeto coletivo, de um projeto que une as redes sociais com as atitudes presenciais, como aquela, Maurício, que eu autografei esse livro lá na sede do PT de São Bernardo, que você estava lá. Toda a minha experiência, inclusive nesse sentido, as minhas lições do convívio com o Nicodemo têm sido muito importantes, porque nós somos de um time de projeto coletivo. O individualismo não é insuficiente para mudar o mundo. Eu acho que vale a pena. Essa foto da capa do livro foi a foto do Congresso de Ibiúna, quando eu fui preso aqui em Ibiúna, em 68, que no dia 12 de outubro foi exatamente o dia em que o Congresso da UNE caiu, em 1968. Então, eu acho que essa história é muito rica, é de muita experiência. Eu gostaria de dizer para vocês que na ditadura a tortura começa no corpo e chega na alma. Na democracia liberal, do mensalão, a tortura começa na alma e chega no corpo. Então, são experiências que marcam essa minha caminhada. E eu vivo com a cabeça erguida, com o coração quente e a cabeça fria, porque a cabeça tem que estar fria para a gente analisar, ver os momentos que a gente tem que trilhar nessa caminhada. O livro do Nicodemo Senna e do Salvio Cota mostra muito bem essa minha caminhada. Não é uma autobiografia, porque eu ainda estou trabalhando numa autobiografia, mas ele reflete muito bem e é muito coerente, é muito sincero, é muito verdadeiro o que está lá, né? Desses pontos marcantes dessa caminhada que dá sentido à vida, que dá sentido às causas, que dá sentido à luta por emancipação política, econômica, social, cultural, de valores, né? Hoje nós estamos vivendo, diferentemente de outras épocas, que a gente tem que ter um programa que dê conta de todas as dimensões da política, da luta das mulheres, da luta do povo negro, da luta da comunidade LGBTQIA+, da luta dos povos originários, que está tão forte na COP30, da luta da nova classe trabalhadora por direitos básicos, que está perdida, que não tem esses direitos básicos, da luta por mudanças econômicas, reformas profundas,
contra a financiarização, contra as privatizações, contra a dependência, contra os monopólios, e a luta por uma verdadeira revolução cultural, que o Lula falou tão bem, até ele falou de uma guerrilha cultural quando mandou o projeto de lei de uma nova política cultural para o Brasil. E eu acho que isso é muito importante, a gente disputar ideias. A gente tem que ter uma militância de ideias, de autoestima para organizar o povo, mobilizar o povo, formar o povo nessa caminhada.